gente. Vou gravar um vídeo falando sobre um assunto bem interessante. Eu não sou nenhuma profissional no assunto, mas como eu já enfrentei, senti na minha pele, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E eu sei que tem pessoas que às vezes estão enfrentando essa situação, essa dificuldade e não sabe que é isso, e não procuram uma ajuda por não saber que é esse assunto, que é sobre a síndrome de burnout. E muitas vezes eu pergunto para algumas pessoas, tu sabe o que é síndrome de burnout? E a maioria das pessoas não fazem ideia do que é. E eu vou ler só um pouquinho sobre o que é a síndrome de burnout. Eu já vou falar a minha experiência. Síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Quais os sintomas da síndrome de burnout? Cansaço físico e mental. As pessoas com síndrome de burnout geralmente apresentam um cansaço constante e excessivo, difícil de recuperar. Falta de vontade, uma característica muito comum desta síndrome é falta de motivação e vontade para fazer atividades sociais ou estar com outras pessoas. Gente, quando eu enfrentei, foi em 2020, novembro de 2020, que eu fui diagnosticada pelos médicos, por psicólogo e psiquiatra, essa doença. E eu estava num cansaço, foi quando eu parei ali de fazer o trabalho, fiquei 3 meses sem trabalhar e foi horrível, porque a minha vontade, Angélica, eu tinha muita vontade de retornar com o trabalho, mas era algo assim que me deixava extremamente perturbada, só de pensar. O cansaço mental, ele era tão forte que nada supria aquele cansaço. E daí eu resolvi me afastar ali, aqueles 3 meses. Eu acho que eu nunca comentei, talvez aqui no salão para algumas pessoas, mas eu não falei a causa para muita gente. Muita gente até, tipo, Angélica, como louca, começa a trabalhar e para. Não é assim, gente. A gente precisa ser compreendido. Quem está enfrentando esses problemas precisa ser compreendido. Quantas vezes eu chorei e senti falta, meu Deus, que saudade do tempo que eu tinha aquele ânimo, que eu levantava 7 horas da manhã trabalhar, ia levar o Murilo na escola meio-dia, voltava, trabalhava até tarde da noite, era um ânimo. Só que chegou um tempo que eu enfrentei essa doença, como pode acontecer com qualquer pessoa pode enfrentar esse esgotamento, e é algo assim que tu não sente desejo de estar no teu ambiente de trabalho de jeito nenhum, desvontade de conversar com as pessoas. Quantas vezes eu terminei de trabalhar com vontade de vomitar, dor de cabeça, que eu achava que era enxaqueca, que não era enxaqueca, era apenas da síndrome de burnout. O cansaço mental, ele era muito, muito extremo, ele vai pro físico também, né? É um cansaço, na verdade a nossa mente comanda tudo, se a mente não vai bem, nosso físico automaticamente não vai bem. E hoje eu vim falar bem pouquinho, um vídeo bem rapidinho, só pra falar mesmo sobre esse assunto. E depois eu fiz tratamento com psiquiatra e com psicólogo, acompanhamento psiquiatra e psicólogo. Fiz sessões de terapia e aí eu consegui voltei a trabalhar, fazer unha mais 1 ano e 2 meses, bem exato deu de trabalho. Consegui voltar por causa dos medicamentos. Eu não vou entrar em questões espirituais aqui, porque eu tô falando da doença, e é claro que o Espírito Santo também me ajudou muito, mas é algo muito sério e muitos são julgados, como preguiçoso, como não quer fazer. E não é isso, gente. A gente precisa ser compreendido. Nós estamos vivendo nos dias que, tipo, o tempo tá voando, a gente não vê mais o tempo passar, e quando a gente vê, a gente não tem tempo pra família, a gente não tem tempo mais pra nada, e o desgaste vem. Quando você quer fazer as coisas dentro de casa, você quer fazer pra tua família, e às vezes não dá conta, e o cansaço, ele bate na porta. Então, eu ainda trabalhei mais 2 anos, 1 ano e 2 meses bem exato, e quando eu cheguei à decisão que eu não queria mais fazer unha, porque não era algo mais, desde que eu tive a síndrome de burnout, eu não tive mais ânimo com o trabalho de manicure, né, pedicure. Então,
Então hoje eu decidi ficar só nas sobrancelhas, né? Tô me sentindo realizada. E espero que eu nunca mais volte a ter essa doença. Só que ela vem os gatilhos, volte e meia, você tem que estar em alerta, porque os gatilhos vêm. Então você precisa conhecer os teus limites, tá? Vim falar um pouquinho sobre isso, porque é um assunto que, infelizmente, é muito pouco falado e é um assunto que é algo que muitas pessoas têm sentido, mas não sabem o que é. Síndrome de burnout. Você tá sentindo essas causas, procure ajuda médica, procure. Não é vergonhoso hoje em dia falar pra ninguém, que às vezes a gente precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tomar um medicamento pra recuperar o hormônio da alegria. Não é vergonhoso pra ninguém. E eu vim falar um pouquinho sobre isso.